5 motivos que te sabotam ao entrar no mundo das resinas. Hoje a gente vai falar de algumas coisas que podem te atrapalhar quando você trabalha com resinas. E isso pode ser até para você que está começando ou até uma pessoa que já tem experiência no assunto. Inclusive, as coisas que eu vou falar aqui é comum que aconteça com pessoas que já têm experiência por justamente acabar entrando nessa zona de conforto, digamos assim. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Bora bater esse papo então, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade, beleza? Oi, eu sou o Bedu. Iniciando então nossa lista, a gente vai falar sobre o preparo do ambiente. Essa etapa do processo é normal a gente deixar, digamos que, de lado e acabar subestimando isso. Eu já ouvi casos, inclusive, de pessoas que dividiam a mesa de jantar com a mesa de trabalho com resina. E a gente sabe que o brasileiro, e eu falo isso com muito orgulho, é um povo extremamente empreendedor, né? Muitas vezes a gente faz o que dá para fazer com uma ferramenta que a gente tem para fazer e empreende, vai lá, ganha dinheiro. Então realmente eu falo isso com bastante orgulho. E por isso que, apesar de não recomendar isso, eu ainda consigo ver isso com olhares de admiração. Porém, pessoal, é fundamental que a gente tenha o ambiente mais controlado possível. Principalmente se você trabalha com resina epóxi, né? Porque como a gente sempre fala, enquanto ela está ali curando em estado líquido, é comum que ela absorva a umidade do ambiente. Agora imagina você trabalhando com a resina epóxi e a alguns metros de você tem alguém cozinhando com uma panela de pressão saindo aquele vapor. É óbvio que não existe resina nesse mundo que não vai sofrer aí com um acabamento superficial nesse caso. Ou se de repente você está trabalhando, chega alguém que jogou um spray para matar algum inseto e caiu em cima da resina, um bom ar caiu em cima da resina, esse tipo de coisa. A gente tem que sempre tomar cuidado com qualquer tipo de impureza que possa estar presente no ambiente. Por isso eu recomendo que você tenha sim um ambiente específico para trabalho, seja um ateliê, uma marcenaria, um quarto, uma mesa, enfim, uma coisa que seja um espaço, um ambiente que seja somente para o uso dos seus materiais. E que esse ambiente seja sempre um ambiente bem arejado e livre de luz solar, com certeza. Além disso, quanto mais você puder evitar ficar abrindo e fechando a porta, principalmente enquanto a resina está em processo de cura, é melhor. Assim você evita que fique entrando poeira, fuligem ou qualquer outro tipo de impureza que possa vir de outro ambiente. Principalmente se for uma aplicação de superfície. Se tem uma aplicação que parece que é lei de Murphy, você aplica a resina epóxi e vem cair um inseto em cima da resina. Quem aplica resina já sabe que parece que isso acontece com todo mundo, é impressionante. Além disso, tenha sempre em mãos um termoigômetro como esse. Ele vai te dizer a umidade do ambiente, lembrando que a gente sempre recomenda que seja abaixo de 60%. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição um catálogo de sistemas epóxi, caso vocês queiram baixar aí, para vocês verificarem as informações técnicas de cada sistema. E aí com isso você, tendo um termoigômetro esse, você vai ter mais ou menos ali a temperatura indicada para cada sistema epóxi que a gente tem na Redilize. Se puder investir num desumidificador também, muitas vezes ele pode te ajudar. Estufinhas também que possam esquentar o ambiente, elas podem trabalhar muito ao seu favor também. Você pode improvisar, por exemplo, utilizando uma caixa de sapato e uma lâmpada incandescente. Inclusive a gente até já ensinou a fazer uma aqui no canal. E na descrição eu também vou aproveitar para colocar o e-book do nosso parceiro Edgar, que ensina a fazer. Ele tem um e-book ensinando a fazer de uma forma profissional, gastando muito pouco e ainda por cima utilizando um mecanismo de controle de temperatura, que vai fazer você ter uma previsibilidade no seu processo. E por que é tão importante você utilizar o calor ao seu favor? Quando você cura o epóxi utilizando o calor, você aumenta muito as características físicas e químicas do seu sistema, melhorando assim o acabamento superficial, evitando alguns blushings, aumentando a resistência química e física, sem contar também que pelo sistema atingir uma dureza maior, você terá mais facilidade de lixar e polir caso precise.
Eu já falei sobre pós-cura nesse vídeo que está aqui no card também, vale a pena você assistir. Então lembre-se, controle de ambiente é muito indicado. Dá uma olhadinha também nesse vídeo que está aqui no card, que eu falo sobre as condições climáticas para trabalhar com resina epóxi e madeira. E falando em madeira, recentemente a gente lançou esse livro aqui, pessoal, vou deixar aqui na descrição. Aproveita que são edições limitadas, para você que trabalha com resina epóxi e madeira, vale muito a pena. São as 150 espécies nativas mais comercializadas no Brasil, informações técnicas de cada uma delas, e esse livro acompanha esse leque com informações técnicas, principais usos de cada uma. O legal também é que com esse leque aqui você consegue fazer comparativos entre as madeiras, né? Você pega o aspecto dela aqui e faz ali comparativos, imaginando como que vai ser o trabalho entre cada uma delas. Isso é muito interessante para você que trabalha fazendo river tables. De repente você consegue oferecer vários tipos de madeiras para o seu cliente e tudo mais. Vale bastante a pena, pessoal, esse livro. É um livro aí que a gente trouxe, foi escrito pela Andréa Franco Pereira e é muito legal. Aproveitem, pois as edições são limitadas, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição. Segundo vilão que pode te sabotar: proporção de resina epóxi e endurecedor. É muito comum a gente receber consultas tipo: posso colocar mais endurecedor para ficar mais rígido? Posso colocar mais endurecedor para curar mais rápido? Se eu colocar menos endurecedor, eu deixo o sistema flexível? Se eu colocar menos endurecedor, eu consigo usar para altas espessuras? Se eu colocar menos endurecedor, cura mais devagar? E por aí vai. E a resposta para todas essas perguntas, pessoal, é não. A proporção, pessoal, de resina epóxi e endurecedor devem ser sempre respeitadas. Quando um sistema epóxi ele é formulado, existe um cálculo matemático, um cálculo estequiométrico, e esse cálculo ele é feito para que a junção da resina e do endurecedor ali formulados, eles se juntem de uma forma que não deixe nada, digamos que não curado ali no meio. Então, pensando de uma forma bem simples, se a gente precisa de 2 partes de resina 2001 para uma parte do endurecedor 3154, é isso que eu tenho que seguir. Se eu colocar 3 partes de resina para uma de endurecedor, vai ficar faltando uma resina aqui. E isso vai fazer com que fique material não curado ali no meio. Para deixar isso um pouco mais claro, eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem basicamente o que acontece colocando mais resina e colocando mais endurecedor do que o necessário. Começando então aqui, como vocês estão vendo, se a gente colocar, por exemplo, uma quantidade menor de endurecedor, ou seja, para aquelas pessoas que pensam ali que se colocar menos endurecedor, eu terei uma peça mais flexível, eu terei uma peça que cura mais devagar, entre outras coisas, entre outras perguntas que a galera faz. Quando a gente coloca menos endurecedor, o sistema final ele diminui a densidade de entrecruzamento. Como vocês estão vendo ali, o polímero ele fica com terminações epóxi livres, ou seja, propriedades físicas desse polímero com certeza serão inferiores. Indo para o terceiro exemplo agora, se a gente colocar uma quantidade bem menor de epóxi, ou seja, uma quantidade maior de endurecedor, ele vai levar à formação de um material com uma estrutura mais linear e que terá uma resistência inferior, quimicamente falando, e o material será muito mais sensível à umidade e ao gás carbônico. Então é muito comum as pessoas colocarem mais endurecedor, medirem de forma errada e a peça ficar com um blushing no final das contas. Porque acontece que os químicos chamam de aminas livres, né? E essas aminas livres elas chamam, elas berram, elas gritam a umidade ali e elas gritam uma reação com o gás carbônico e é muito comum que forme blushing nesse caso. E só para finalizar, o exemplo do meio aí, você vê quantidade estequiométrica de endurecedor e resina, né, que leva aí uma formação de um polímero, um termorrígido, um termofixo com todas as propriedades físicas no seu máximo valor. Ou seja, não fica sobrando nada, não fica sobrando nenhum tipo de grupo reativo, fica tudo fechadinho. Vocês viram, né, pessoal? Então tomem cuidado, verifiquem a proporção de resina e endurecedor, façam os cálculos certinhos
e trabalhem com balanças de precisão de alta qualidade ou que no mínimo estejam com pilhas sempre novas, beleza, pessoal? Se você tem dificuldade de calcular a quantidade de endurecedor, de resina, no site da Redilize a gente já tem algumas calculadoras para isso que podem te ajudar aí no seu dia a dia. Tem calculadoras de proporção, calculadoras de rendimento em aplicações de superfície, calculadoras de altas espessuras, né, de preenchimentos, e a gente vai colocar mais coisas ainda. Vou deixar aqui na descrição também, vocês podem fazer o cálculo de vocês lá no site da Redilize, beleza? Terceiro sabotador. É comum a gente querer, digamos que misturar coisas que a gente tem perto da gente ali para nunca querer jogar nada fora, né? Por um lado, isso é legal, porque a gente acaba descobrindo novas coisas praticamente que diariamente, coisas que talvez a gente nunca descobriria mesmo tendo laboratórios e mais testes, e a gente acaba descobrindo através dos testes que vocês trazem pra gente. Isso porque as resinas, tanto a 2001, 2004 ou alguns tipos de poliéster também, orto, cristal, isoftálica, algumas resinas assim, elas têm uma ótima aceitação, digamos que para aglomerações, por isso que elas aceitam muitas coisas. E graças a testes dessa forma, o mercado de joias afetivas vem ganhando um espaço muito legal e muito criativo também. Mas o fato é que é impossível a gente saber quais serão todas as reações com todos os tipos de produtos, porque a gente está falando de reações químicas, então é muito difícil ter uma previsibilidade em todos os tipos de misturas. E uma das coisas mais comuns é justamente as pessoas testarem outros tipos de pigmentos. Tem pigmento de tinta de impressora, esmalte, a pessoa pega pigmento xadrez, pega pigmento base de solvente, pega das coisas mais variadas para misturar na resina. Alguns dão certo, outros mais ou menos, mas o fato é que pode acontecer da resina curar com muitos defeitos e também ou não curar. Isso acontece muitas vezes. E por que a gente recomenda que trabalhe com os pigmentos desenvolvidos para resina? E são alguns motivos para a gente indicar que utilize os pigmentos formulados para resina. Eu vou listar aqui, por exemplo, o primeiro deles é rendimento. Os pigmentos, corantes que foram desenvolvidos para resina têm um altíssimo rendimento, duram muito. O segundo deles não é caro, né? Como tem um alto rendimento, você consegue fazer ali muitas peças gastando, sei lá, hoje em dia uns R$15 num potinho, mais ou menos isso daí. Eles têm um poder de tingimento muito bom, né? Uma alta resistência, principalmente à oxidação, e isso é fundamental, muito necessário para as pessoas que trabalham com poliéster, que o catalisador, né, o butanox, ele tem digamos que uma agressividade alta ali, ele oxida muitas vezes se o pigmento não tiver uma grande resistência. E aí pode desbotar, pode atrapalhar na cura, que nem eu comentei. Enfim, tem diversos tipos de defeitos que podem ocorrer caso você não use um pigmento ali específico para o material. Então tome muito cuidado para não desperdiçar material, beleza? Chegamos até o quarto, né? Pô, você tá aqui até agora, verifica se já deixou o like. Até aqui merece, vai. Likezinho, vai pessoal, bora. O quarto sabotador, não aguardar o tempo de cura completo do material para poder ir para a parte de acabamento. Essa eu posso falar que eu mesmo já caí umas 3 ou 4 vezes. Se tem uma coisa que a resina ensina pra gente é que a gente precisa sempre trabalhar a nossa ansiedade, principalmente para aqueles trabalhos que precisam ser curados em temperatura ambiente ou para pessoa que não tem estufa, alguma coisa assim. Eu mesmo, quando estava fazendo a mesa que a gente usa para as gravações, uma das mesas que a gente usa, essa inclusive tá aqui embaixo, ó, tô usando ela para apoiar as coisas. Eu quis fazer um negócio mais rápido, já achei que estava curado, quando fui dar acabamento, aí só piorou o negócio, a resina meio que soltou ali, aí tive que voltar a lixa, fazer outra camada, eu só perdi mais tempo. Portanto, pessoal, os processos eles precisam ser aguardados, eles precisam ser respeitados, cada etapa tem o seu tempo ali de execução, né? O seu tempo de secagem, de cura, o momento que a resina vai estar apta para você aplicar outra camada, o momento que a resina ela vai estar apta para você lixar e por aí vai. Aí você vai se perguntar, né? Ah, Bedu, mas como que eu sei que o material ele já está curado, já está pronto para receber o acabamento? Realmente, de fato, a olho nu é, digamos que difícil dizer. Isso pode ser normalmente identificado com aparelhos de laboratório, como o durômetro, o DSC, o reômetro e por aí vai.
E tem outra forma também que digamos que é caseira, né? Muitas vezes dá para ser feita, não dá para garantir 100%, mas é fácil, dá para ser feita em casa. O que você faz? Você pega um algodãozinho, uma flanelinha, um paninho, alguma coisa e esfrega em cima da aplicação que você fez ali, né? Você usa esse paninho com um thinner, um álcool 70, algum material que possa, digamos que fazer um tipo de agressão ali em cima da superfície, uma agressão química. Dá uma esfregadinha. Se houver algum tipo de reação, se esbranquiçar a superfície, se sair um pouco e ficar um pouco no paninho, significa ali que o material ainda não está curado, né? Significa que o material ele ainda não fechou, ele ainda não está totalmente fechado para receber ali um ataque químico, né? A resina epóxi ela tem uma resistência química muito alta na maioria das vezes. Então, se ela tiver 100% curada, você pode vir com álcool 70, um thinner, alguma coisa mais agressiva assim, que ela não vai fazer nem cócegas. Já, se ela não estiver 100% curada, pode até estar seca, mas se não tiver 100% curada, ela vai te dizer se você fizer esse teste, hein? Essa dica já valeu seu like, hein? Ó, vou pedir de novo. Quinta e última sabotagem aí que pode acontecer na sua vida, hein? Não existe uma resina que você pode dizer assim, não, essa não precisa lixar, essa precisa lixar. Não caia nisso, mas eu vou te explicar para você entender aqui. O precisar lixar ele é muito relativo. É claro que o epóxi de uma forma geral já tem um acabamento incrível, né? Mas sempre que você lixa, retifica uma peça, respeitando a ordem das lixas e depois faz um polimento de qualidade, o resultado se torna melhor ainda, como vocês estão vendo pelas imagens aí, né? Portanto, precisar lixar ou não vai do aplicador. Se ele julgar que o acabamento que saiu da peça já é o suficiente, já está no controle de qualidade que ele estipulou, beleza. Mas lembre-se, dar acabamento é sempre bem-vindo, sempre melhora o aspecto do material, se o acabamento for, obviamente, feito da forma correta. É claro, pessoal, que existem técnicas e dicas, desde a produção do molde, controle do ambiente, até o pós-cura de um material, para auxiliar no acabamento da resina, fazendo com que ela saia com o melhor acabamento superficial possível. Inclusive, se vocês acharem bacana que eu faça um vídeo sobre esses cuidados prévios aqui que podem ser feitos para que a peça saia com a melhor qualidade possível, coloca aqui nos comentários que a gente fala, a gente pode trazer um vídeo falando sobre isso, beleza? Coloca aqui embaixo, comenta assim que eu quero saber e já deixa o seu like, beleza? E como complemento, só para finalizar esse vídeo, dá uma assistida nesse vídeo que está aqui embaixo, falando sobre acabamento, lixamento e etc. Assista esse vídeo que eu garanto que você vai adorar e entender mais sobre a importância do lixamento, a real importância do lixamento. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!